Existem mulheres que chegam aqui com o olho roxo e com a boca toda cortada por dentro e por fora, porque elas foram agredidas na própria face, que existe um plus nessa violência. Existe uma relação que usa a violência como maneira de se estabelecer, mas que se nos dias passados isso foi uma maneira tradicional, porque o ser humano era mais rudimentar, eu acho que hoje essa violência também é parte desse processo de agonia que os papéis antigos que homem e mulher viviam na sociedade vivem. Hoje as coisas estão sendo redimensionadas. A Lei Maria da Penha, que ganhou uma grande repercussão, as delegacias da mulher sempre tiveram muito destaque. Só que a Lei Maria da Penha ela vem junto com todo um processo de amadurecimento no trato dessa violência doméstica. E ela se tornou muito emblemática, foi fruto de algumas piadas, mas ela solidifica a diferença no tratamento da violência doméstica propriamente dita, que já havia aumentado, mas ela cria uma redoma em torno da mulher. Então, o problema da mulher é o problema tradicional, é o problema daquele que tem como ideia básica que deve ser o subordinado. A principal demanda da Delegacia da Mulher está relacionada diretamente às relações afetivas, amorosas. A principal demanda, e veja, não é necessariamente, a gente não está falando de casamentos ou uniões estáveis, não é só essa relação de pessoas que coabitam. A gente está falando das pessoas, do namorado ao marido, passando pelo ex-namorado, pelo companheiro, pelo ex-companheiro. Esse é o grupo, o carro-chefe. Muito forte também são as questões que envolvem mãe e filho. O número da violência doméstica ele é muito abstrato para a gente, porque nós temos, se for por amostragem, tem a realidade que chega à delegacia. Tem uma grande parcela da violência doméstica que ela se resolve nas separações judiciais sem chegar em momento algum à delegacia. Quer dizer, não passa aqui pelos nossos números e mesmo quando vira uma ação de separação, uma ação de divórcio, isso não é mencionado. Resultado, esse número se perde. Existe um outro número, um outro percentual enorme de vítimas que nem chegam na delegacia e nem se separam. Elas permanecem nessa condição de vítima. Tem umas que não vão na delegacia nem no fórum, mas elas rompem essa estrutura e elas simplesmente fogem. Porque elas não acreditam na delegacia, elas não acreditam na prestação que o Poder Judiciário, no Estado, elas não acreditam no Estado. Por outro lado, elas acreditam especialmente no poder desse agressor. E isso é uma coisa muito interessante. Quando você está dentro dessa relação, é uma relação de dois. A delegacia não está no meio dos relacionamentos pessoais. O fórum, o juiz e o promotor não está sentado na mesa da cozinha da sua casa. Ali é uma relação de dois. E nessa relação de dois, que você se fecha um no outro, e se estabelece essa hierarquia de poder, cria uma ficção, cria uma falsa ideia na vítima, porque ela vem sendo vitimada repetidamente, que aquele agressor é um super-herói. E que quando ele diz que não tem medo de polícia, é porque ele é mais forte que a polícia. Quando ele diz que se você der parte de mim, você vai ver, ela acredita que ele tem um poder de reprimenda a ela muito maior do que a proteção que o Estado tem a oferecer. Quando ele diz, se você der queixa de mim quando eu sair, eu mato todo mundo, ela acredita nisso, apesar dela não ver habitualmente, que a imprensa divulgaria, homens que saem da cadeia e matam a ex-mulher, a ex-mulher, o sogro, a sogra e o novo companheiro dela. Se a gente for fazer uma busca mental, essas ameaças, elas são vazias, elas são admoestações, elas são intimidatórias. Mas como você está dentro de um relacionamento de violência que você vem sendo vítima sucessivamente, você acaba acreditando que aquele agressor é um super-herói. Ele é poderoso, ele lhe submete, ele lhe subjuga. E a palavra dele começa a ser uma grande verdade. E ela deixa de olhar para fora do relacionamento e ver que a delegacia, por exemplo, da mulher, ou a delegacia distrital, que atende a mulher vítima quando a delegacia não está funcionando, a da mulher, ela tem um serviço a prestar, ela tem toda uma equipe para fazer isso e ela tem recursos.
Os homens são presos. A gente tem dentro da Maria da Penha restrições a mais. Nós temos as medidas protetivas que impedem, que tiram, entre aspas, tiram os homens de dentro de casa, impedem que eles se aproximem da mulher vítima e dos filhos. Tem o trato no que diz respeito à pensão de alimentos e várias outras. É muito mais poderoso que o agressor. Mas ela está tão fechada dentro do relacionamento e dessa condição de vítima que ela esquece de medir de verdade o que é que ele efetivamente é capaz de fazer e o que é que o Estado é capaz de fazer. Os recursos que a delegacia tem, o que o Judiciário e o Ministério Público têm como parceiros e como comprometidos com a mesma causa. Aqui em Souza, além da Delegacia da Mulher, nós temos uma vara privativa para a violência doméstica. O que isso significa? Todos os nossos processos, todos os inquéritos que saem daqui vão para a mesma vara, que é para a segunda vara. E passam pela mão dos mesmos serventuários do fórum, sempre os mesmos, do juiz e do promotor. Isso cria uma liga entre o que é feito na delegacia e o serviço final que é prestado, que é a prestação jurisdicional. Então, hoje, nós sempre tivemos muito êxito, o Poder Judiciário e o Ministério Público de Souza sempre foram sensíveis à questão da violência doméstica. Mas o que acontece hoje é que, à medida que existe essa competência privativa, que é sempre os mesmos atores que manipulam, que trabalham com essa violência, nós hoje temos uma questão de a celeridade e o rigor vem dando exemplo e vem mostrando os resultados, mas é lógico que isso é um processo. Quando a gente fala de processo, a gente fala de um dia atrás do outro, uma semana atrás da outra, um mês e outro mês. E nesse primeiro momento, não é diminuir a violência doméstica. Eu acho que hoje que é o nosso objetivo final, é lógico e prioritário. Mas dentro desse caminhar, um grande desafio é a gente trazer essa vítima que acredita que seu agressor é um super-herói para dentro da delegacia, para que ela tenha acesso a esses recursos. A gente precisa que essa mulher venha e ela acredite que ele nem é super-herói, nem é melhor do que ela, nem pior. Que são todos seres humanos que têm direitos, e esses direitos têm que ser respeitados, seja homem ou mulher, azul, verde ou amarelo, criança, idoso ou não. Então, eu acho que essa é a grande questão, e o nosso desafio é esse. É a mulher acreditar no serviço que o Estado tem a prestar, acreditar nas instituições e acreditar em si mesma, pelo menos 10% do que acredita que o agressor diz que é. Eu acho que aí a gente já teria dado um grande passo.